Meus queridos, como é que vocês estão? Bora para mais um assunto. Dei uma sumida aí nos últimos dias, aconteceu muita coisa. Para quem não sabe, eu trabalho com transportes, né? E teve a Fórmula 1, foi bem corrido para ajudar também. A gente atendeu, por exemplo, na Fórmula 1 a Ford, então foi muito bem, né? Esse último mês. Mas também outra coisa que aconteceu, eu acabei perdendo um amigo, né? Um amigo aí que era bem próximo da gente e acabei ficando um pouco, deu uma baqueada. Inclusive, ele era uma pessoa que dava bastante conselho para mim, era um grande executivo aí, teve uma carreira muito nobre no meio corporativo. E era uma pessoa que dava muitos conselhos. Enfim, o vídeo não é sobre ele, mas para explicar um pouquinho para vocês, eu fiquei até feliz. Teve gente que mandou mensagem no meu Instagram perguntando por que não teve mais vídeo. E foi divertido porque mostra que alguns de vocês estão aí sempre acompanhando. Bom, no vídeo de hoje, que inclusive foi um assunto que eu estava conversando com ele antes dele acabar vindo a falecer, que era em relação à inflação. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Ele morou 25 anos nos Estados Unidos, que é um mercado completamente diferente a nível de economia, sociedade como um todo. É um mundo paralelo, vamos dizer, comparado com o Brasil. E nós estávamos inclusive conversando um pouco sobre essa questão da inflação e como o brasileiro não nota o quanto que a inflação afeta, né, a vida dele. E isso é uma coisa engraçada, porque uma das coisas que dificulta muito aqui no Brasil você conquistar patrimônio e ao mesmo tempo que você conquistou patrimônio, você se manter em uma qualidade de vida e ter uma renda passiva aí que consiga suprir os seus gastos. Não tem como você não olhar para a inflação e não se importar. Mas eu sei que muitas pessoas não olham tanto para a inflação e não entendem o quanto a inflação ela afeta a sua vida diariamente, né? Às vezes a pessoa fala, pô, mas é inflação do não sei o que eu tenho a ver com isso? Então bora falar um pouquinho sobre isso hoje. Para quem não sabe, o que significa a inflação? É o poder de compra, o quanto você perde o seu poder de compra com o tempo. Então, por exemplo, você que tem mais de 20, 25 anos, já deve ter parado para analisar o que você comprava há 10 anos atrás, você literalmente não consegue comprar hoje com o mesmo dinheiro. Por quê? Por conta da inflação. Então você pega, por exemplo, a inflação no anual no Brasil, ela fica em uma média de 6 a 7%. Se você for colocar nos últimos 10 anos, 15 anos, teve anos que foram um pouco maiores e teve anos que foram um pouco menores. Mas a média é 6%, de 5 a 6%, vamos colocar aí a média da inflação. Então, por exemplo, o que você comprava em 2015, se você for colocar pela média, perdeu em poder de compra cerca de 50% a 60%. Ou seja, se você tinha uma nota de R$100 há 10 anos atrás, é como se essa nota de R$100 tivesse se tornado uma nota de R$50. E assim, eu tô arredondando, né, alguns números, claro, mas para você entender o quanto a inflação ela afeta diretamente sua vida. Porque, pô, se for parar para pensar, se você tinha R$1 milhão, hoje você tem 500 mil. E isso é muita coisa. É por isso que eu vejo muitas pessoas que guardam dinheiro em poupança, guarda dinheiro em investimento que dá 0,5 ao ano, 0,6 ao ano, ou que guarda dinheiro no banco, guarda dinheiro em casa. E quando a pessoa ela guarda dinheiro com essa taxa de juros tão baixa, o que acontece? Ela não consegue entender que, na verdade, o dinheiro dela, ela está perdendo dinheiro mesmo guardando dinheiro.
E é uma conta tão simples de fazer que se a pessoa para analisar, ela para de fazer isso. E por incrível que pareça, às vezes você que está me assistindo, tem muito player de elite, eu gosto de falar aqui no canal, muita gente que já sabe sobre isso, mas por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe sobre essa questão da importância de entender o quanto a inflação afeta a nossa vida. Por isso que hoje, se você faz um investimento que te dá 6% ao ano, se você for parar para analisar, você não ganhou dinheiro, você só manteve o mesmo valor, não adianta de nada. Você tinha R$10, esses R$10 se tornaram R$16 e o seu poder de compra caiu em 6%, né? É uma coisa, na verdade eu fiz a conta errada agora. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês? Se você ganha 6%, você, na verdade, só manteve o mesmo dinheiro que você tinha no início do investimento. Então, por exemplo, quando as pessoas colocam lá, vou investir em IPCA mais 7, nossa, vou ganhar 7% ao ano. Não, IPCA mais 7 significa que o seu valor vai reajustar ao IPCA, que é o índice da inflação, mais 7%. Então, por exemplo, se a inflação foi de 7% e você tinha IPCA mais 7%, no final do ano, você, na verdade, ganhou 14% e não 7%. E eu vejo muito guru da internet, guru de investimentos, que aí tá aí sempre falando que, por exemplo, investimento imobiliário, pô, você vai comparar, você coloca, eu tô colocando meu dinheiro em um investimento aí que dá 1% ao mês, que dá 0,8% ao mês. E é muito melhor. Qual casa de 500 mil que você vai alugar por 5 mil ao mês? E aí que tá. Por mais que você ganhe livre esse dinheiro de 5 mil por mês investindo aí os seus 500 mil, quando você tem um imóvel, por exemplo, a gente está falando de um investimento que você ganha. Se você tiver uma boa jogada aí de um imóvel, você consegue ganhar tranquilamente aí um 0,7 ao mês, às vezes 0,8, às vezes 0,6. Assim, tô falando de uma média, né? Vou colocar em kitnet, aí dá uma rentabilidade maior realmente. Porém, a valorização do imóvel não acompanha a mesma valorização de um outro imóvel, só o imóvel sem ser kitnet. Então, por exemplo, se você tem uma casa alugada, não caia nesse papinho de guru de investimento que tem 5 mil investido na bolsa, dizendo que o investimento dele de 1% é muito melhor que o seu imóvel que está dando 0,6, 0,7. Por quê? Porque o seu imóvel que você está ganhando 0,6, 0,7, você ganha isso mais a valorização do imóvel. Então, você coloca, por exemplo, um fundo imobiliário, ele é muito difícil, aliás, tem bons fundos imobiliários, mas a média, eles não reajustam nem a inflação todos os anos. Então, por exemplo, a pessoa ganhou 1%, que no fringir dos ovos deu ali 0,8, 0,9 só. Quando você tem um imóvel alugado, você ganha ali 0,6, 0,7, mas você tem mais, no mínimo 5, 6% de valorização do seu patrimônio. Então, você tinha 500 mil, valorizou aí seus 6%, 5%, e você ganhou de renda, às vezes mais 5, 6% somado no ano. Então, o investimento imobiliário, ele na verdade ganha de muitos outros investimentos. Então, para você que está começando a investir, para você que está querendo saber quais são os melhores lugares para colocar o dinheiro, saiba que qualquer investimento que você for fazer, ele precisa dar mais do que 6%, mais do que 7%, contando valorização do patrimônio mais renda. Porque se você ganha só 6%, 7%, significa que o seu patrimônio só se manteve, você não ganhou mais dinheiro. E é uma coisa
que é muito triste, porque muitos investidores não fazem essa conta. Então, se você não conhecia o poder da inflação em relação ao seu dinheiro, deixa aqui nos comentários, ou deixa para você que investe considerando sempre a inflação, ótimos investimentos que corrigem também com a inflação, para a galera que vai assistir esse vídeo e está começando a investir, também ter outras opções. Se o vídeo fez sentido, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque agora a gente vai voltar ativa como a gente sempre esteve, tá bom? Tchau, tchau, abraço!